Em um vídeo sobre o Bilu, alguém disse que ele era um Laquin e que é de Kazalk. Ele é daqui da quarta dimensão porque ele diz que é de Pégasus. Fala um pouco sobre isso. Quando o Bilu começou a se manifestar para o grupo, para nós, ele se apresentava numa das formas originais da raça primordial dele, no qual ele era realmente um Laquin, um ser da constelação de Pégasus. Os Laquins são de Pégasus, né? E esses seres são muito alegres, eles têm uma frequência da alegria muito intensificada. E eles vieram de Pégasus para cá. A região onde eles viviam foi destruída, parece que ocorreu uma explosão, eles tiveram que se deslocar para outras partes do universo. E eles foram evoluindo num certo ponto que eles conseguiram chegar em níveis dimensionais muito altos, né? E eles começaram a atuar em outras esferas. E o Bilu, no início, né, da sua evolução, ele era um Laquin. Então por isso que ele diz que ele é de Pégasus, a origem dele é de Pégasus, mas na verdade ele já está aqui na evolução dimensional, né, no sistema Terra e no universo há milhões de anos, né? Quando ele apareceu para nós pela primeira vez, ele escolheu trazer de volta aquela aparência, aquela característica, aquela frequência do Laquin, que ele foi lá atrás, no início, né? Ele veio com a aparência e com a raça original dele. Então ele sempre foi muito alegre, aparecia muitas vezes com a forma de Laquin. E os Laquins, muitos Laquins estão aqui na Terra e eles vivem em bases intraterrenas, na quarta dimensão. Por isso que nós falamos que os Laquins vieram para cá. Eles ajudam nos mundos intraterrenos, nas cidades intraterrenas, juntamente com os Totes e os Betamix, que são raças intraterrenas. Quando o Bilu começou a falar com a gente, ele disse que ele era um Laquin, que ele era um intraterreno. Na verdade, ele estava passando um pouco da informação para começar a se revelar para nós, né? E ele não é um Laquin hoje, ele não é um intraterreno da quarta dimensão mais. Ele dizia que ele era, mas ele era muito mais do que isso, né? Então foi uma forma dele preparar a gente para a gente descobrir quem realmente ele é. Ele é muito mais do que isso. Ele atingiu um nível de evolução muito superior, né? Todas as aparências que ele teve, todas as raças que ele passou, todas as experiências que ele teve, todas as vidas que ele teve na Terra, inclusive, ele consegue modular e manter aquela imagem, aquele molde, né, físico e de aparência, aquela frequência, ele consegue trazer de volta. Então, muitas vezes ele aparece para nós com a imagem que ele teve em uma das vidas dele. Ele pode mudar de aparência, né? É impressionante isso. Como ele pode aparecer como um Laquin, por exemplo. Quando ele se mostrou para a Record, aquele famoso vídeo, né? Busquem conhecimento, que tá com aquela cabeça um pouquinho mais larga, a faixa na testa, né? O olhinho, e ele aparece lá falando na aparência de um Laquin, né? Que é essa raça de Pégasus, intraterrena. Então ele não estava humano, né? Como nós, ele estava como um Laquin. Agora, ele não é mais um Laquin, mas ele pode se manifestar como um Laquin, entenderam? E os Laquins são pequenininhos, né? São intraterrenos. Agora, Kazalk é a cidade intraterrena onde eles ficam. É como se fosse uma base na quarta dimensão e na terceira dimensão também, porque ela existe, né, fisicamente, Kazalk, a cidade intraterrena, e eles ficam lá. São as bases dimensionais que existem na Terra. Lá na região Dakhla, em Mato Grosso do Sul, em Corguinho, é um dos centros principais a Kazalk, né? As entradas de Kazalk, inclusive, estão lá. O Bilu consegue estar em mais que um lugar ao mesmo tempo? Consegue. Ele pode se bilocar, trilocar, ele pode estar onipresente. Como eu disse, ele está numa frequência muito superior. Então o Bilu não é o que a gente pensa aí, como ele se mostra. Ele é muito mais do que a gente está vendo aí. E, com certeza, ele vai se revelar para todos no momento certo. Nós vamos entender quem é o Bilu.